Veículos. Todo e qualquer veículo que esteja na campanha ou com o candidato tem obrigatoriamente que ser lançado na prestação de contas. Artigo 60, parágrafo 5º, rege a cessão obrigatória do veículo próprio do candidato ou de terceiros lá na prestação de contas. Beleza. Veículos locados, obviamente, vão estar locados pela campanha. Perfeito. Veículos que são cedidos por terceiros e que vocês verificaram nos documentos desses veículos se são veículos de pessoas físicas ou se não tem leasing. Maravilha. Esses veículos, exceto o veículo que o candidato usa na campanha, eles deverão ser abastecidos com recursos de campanha. Deverão ser abastecidos com recursos de campanha. O veículo que o candidato usa, o verbo, lá no artigo 35, parágrafo 6º, inciso A, da 23.607, diz que o abastecimento e a manutenção do veículo usado pelo candidato não pode ser abastecido pela campanha. É uma despesa pessoal sua, tem que abastecer no seu CPF. Maravilha. Não é o veículo que não pode estar na campanha, é o abastecimento desse veículo. Por quê? Porque não dá para separar a hora que o candidato está indo buscar o filho na escola, fazer a compra do mercado, a vida que aquele funcionário, que aquele candidato está tendo, com a sua atividade de campanha. Então, esse veículo que ele usa é abastecido com seus recursos de fontes privadas lá, seu CPF. Os demais, ok. Carreata. Pode abastecer veículos em carreata até 10 litros. Lembro na nossa turma de fevereiro, logo na primeira fila estava uma turma gigante, linda, maravilhosa do Tocantins, e uma querida aluna veio falar para mim: professora, aquilo que a senhora fala tanto, cuidado com o abastecimento de motos. Acredita que aconteceu com a gente? O candidato simplesmente, nas notas, houve abastecimento com 10 litros de combustível para moto. Moto não cabe. Algumas, né? Aquela especificamente, que era uma Honda Bis, não cabe 10 litros de combustível. Aquilo foi um item que, somado a pequenos outros pontos, estava levando à desaprovação de contas. Inclusive, Letícia, que apareceu há pouco aqui, a Letícia gosta muito de repetir, eu adoro, que ela fala assim, várias vezes ela fala, né, em vários grupos aí que a gente tá, ela fala assim: se teve uma coisa que eu aprendi com a professora Rita ao longo dos anos, é que o que desaprova contas é a soma de pequenos erros. Não é um grande erro, claro, um grande erro desaprova contas, mas isso é óbvio. Só que às vezes a pessoa pensa: eu não tive nenhum grande erro, foi só umas coisinhas. E aquilo ali passou dos 10%. Gente, e para dar 11% é um triz. Alunos nossos viram os julgados que eu ponho no curso, nos quais contas são desaprovadas por 11% de irregularidades. Aquele 1% foi decisivo. Então, tomem esse cuidado. Carreata só se abastece até 10 litros. E quando houver carreata, tem a novidade esse ano que tem que informar a Justiça Eleitoral com, no mínimo, 24 horas de antecedência. Dúvida de vocês, como é que faz para informar? Bom, para dar uma informação geral, porque cada cartório é um cartório, cada estado é de um jeito, e cada um pode decidir uma forma que é, pode mandar um e-mail, pode me avisar por WhatsApp. Qual é a instrução que eu dou? Advogado não está trabalhando nas campanhas? Não é o serviço do advogado ou da advogada fazer todo o acompanhamento e assessoramento e defesa e representação daquela prestação de contas? Advogado peticionar no PJE, informando ao juízo eleitoral da data, local, horário daquela carreata, qual é o percurso que se pretende fazer. Bom, isso é o suficiente. Não tem que mandar placa de carro, não tem que mandar quantidade de veículos na comunicação.
Na prestação de contas, o que é que vai precisar? Nesse tópico inicial, aqui, nesse tópico inicial dos veículos cedidos, locados, que estão a serviço da campanha, que vão ser abastecidos pela campanha, obrigatoriamente tem que ter aquela relação de placas. Tem que ter as placas todas lá dos veículos cedidos. E as notas que vierem dos postos de combustível têm que trazer as placas dos veículos que foram abastecidos. Beleza. O veículo de carreata, na prestação de contas, os veículos de carreata, na prestação de contas, vocês vão precisar, no SPCE, da quantidade. 50 veículos participaram. E a litragem foi de 500 litros para cada veículo, até 10 litros, atentando para não abastecerem motos. No SPCE é quantidade. Aí outra dúvida que vocês começam a enlouquecer, por falta de leitura e por falta de concentração no exame do sistema. No nosso curso do SPCE, além do curso de legislação, no curso do sistema, que nós simulamos uma campanha em que tudo acontece e vamos fazendo todos os lançamentos nesse sistema, eu mostro que o próprio SPCE faz o relatório semanal do consumo, que é uma obrigatoriedade que a legislação traz. O próprio sistema traz para vocês lá o relatório semanal de combustível. Onde é que ele está? Lá em comprovações, outras comprovações, vai lá no fundão, onde tem aquelas telas que tem vários botões avulsos, vocês vão encontrar lá os relatórios, naquele meio dos relatórios, onde está, na verdade em relatórios, né? Não em outras comprovações, nos relatórios, onde está o relatório de abastecimento semanal de combustível. Vocês vão ter o controle de vocês? Claro! Obviamente que vocês vão ter que ter um controle. Não há um percentual de valor a ser gasto com abastecimento, mas tem que se ter todos os cuidados possíveis, porque essa é uma despesa que gera problema. Geradores. Como é que vocês vão fazer com geradores? Cidade de interior é muito comum. Campanhas, a depender do tipo de atividade, contratar, locar geradores. O abastecimento desses geradores obrigatoriamente tem que ser pela prestação de contas, mas não esperem que seja considerado regular lançamento de notas de óleo diesel sem ter, que normalmente, né, esses geradores são abastecidos com diesel, sem ter aquele gerador ali lançado. Se vocês não tiverem feito a comunicação prévia, formal, do evento de carreata com pelo menos 24 horas de antecedência, a despesa que for feita com o abastecimento dos veículos em carreata vai ser glosada, vai ser considerada irregular. Então, não esqueçam que se tiver carreata, tem que avisar a Justiça Eleitoral disso, além da Prefeitura, do Detran, daquilo que vocês já sabem normalmente, né? Das exigências municipais. Por falar em exigências municipais, fazer um parêntese para os fogos de artifício, a norma da propaganda diz que não pode ter fogos de artifício que causem incômodo sonoro. O show pirotécnico, né, pode ter, mas com som não pode. Há cidades, há municípios que já proíbem isso. Não utilizem FEFEC nem para esses permitidos pela norma da propaganda, que são aqueles que não geram som, porque os analistas e julgadores não consideram regular. E com recursos privados? Pode? Pode. Com recursos privados, o candidato pode gastar tudo aquilo que não tem o rigor da norma, mas que tem a permissão, pelo menos numa atividade ali, num evento de promoção da candidatura, isso. Camisetas, muito bem lembrado agora, me veio, nem tinha colocado no nosso roteiro. Camisetas, pode ter registro de camisetas na prestação de contas? Pode, seguindo a norma
da 23.610, atualizada pela 23.732. Só pode ter para a equipe do candidato de militância, não pode ter número sob nenhuma hipótese. Pode ter a cor do partido, pode ter o nome do candidato, a sigla do partido, mas não pode ter o número do candidato sob nenhuma hipótese. E tomem cuidado aí, principalmente candidatos da majoritária, cujo número coincide com o do partido, né? Então, tomem cuidado nesse sentido.